Olá amigos, eu sou o Ali e esse é mais um episódio do Filosofia Informal. Sejam bem-vindos! Bom, pessoal, a partir dessa semana a gente vai começar a falar sobre as leis universais. Então hoje eu vou fazer um compilado rapidinho de todas as 7 leis e a partir da semana que vem a gente vai começar a falar uma por semana. Eu tô muito feliz de passar esse conhecimento para vocês porque é uma das partes da filosofia que eu mais gosto. E é um conhecimento também muito rico, que agrega muito valor filosófico para a nossa vida. Então eu não podia deixar de compartilhar esse conhecimento com vocês. Bom, para começar, o que são as leis universais? As leis universais é um aparato de observações filosóficas que Hermes Trismegistus fez há mais de 2000 anos antes de Cristo. Então ele era um grande sábio do Egito, ele era um filósofo, e ele observando várias coisas no universo, como funcionam as coisas, como são as coisas, o andar da vida, né? Ele fez um compilado de 7 leis e alguém no século passado comentou isso num livro que se chama O Kybalion. Esse livro tem autor desconhecido de nome 13 iniciados e ele foi publicado em 1908. Esse livro eu vou fazer o sorteio dele lá no Instagram, então fiquem atentos que dia 24 eu vou sortear 2 ganhadores para levar esse livro que é uma relíquia da filosofia, que é o Kybalion, que é um livro comentando as leis universais de Hermes Trismegistus. Uma pessoa que conhece as leis universais, ela vai levar uma vida muito mais leve, porque é um conhecimento tão incrível, tão especial, e ele é muito fácil de ser compreendido, porque a gente observa os fenômenos dessas leis todos os dias nas nossas vidas. E esse conhecimento quase foi perdido em vários momentos da nossa história, porque a gente está falando de 1000 anos de Idade Média, a gente está falando de cruzadas religiosas que caçavam esse tipo de conhecimento, destruíam e mais ainda, matavam as pessoas que tinham contato com esse conhecimento, que é o conhecimento da vida, é o conhecimento que liberta a mente do ser humano. Pessoal, o homem não inventa leis, elas já existem em um contexto espaço-temporal. O que a gente tem que fazer é adaptar as nossas vidas para o efeito dessas leis, para o trabalho que essas leis exercem em nossas vidas. Uma pessoa que não segue as leis universais ou que vive uma vida sem conhecer o que são elas, vive uma vida desastrosa, uma vida de qualquer jeito, vive tendo atrito. E isso não é saudável para o desenvolvimento de um ser humano, nem como humano e nem como espírito. Quando alguém conhece essas leis em detalhes, ela vive uma vida muito mais leve, uma vida muito mais honrada, uma vida muito mais feliz. Porque conhecer as leis é como você dirigir o seu carro numa rodovia. Alguém que conhece as leis daquela rodovia vai conseguir se movimentar com inteligência, se movimentar muito melhor. Bom, pessoal, a primeira lei universal é o princípio do mentalismo. E o que esse princípio diz? Ele diz que o universo é mental, que tudo existe na nossa mente e não sai de lá. Então todas as coisas que a gente viu, cresceu, escutou, saboreou, experienciou, viagens, pessoas, tudo que a gente tem contato no universo é mental e não sai da nossa mente. Todo contato que a gente tem com o mundo, ele está dentro da nossa mente. Esse princípio também diz que tudo que a gente conhece no universo está na mente de Deus. Então é eu, você, as coisas que a gente usa, os planetas, as galáxias, a natureza, tudo existe dentro da mente de Deus. E ele também diz que todas as coisas vazias da vida, por exemplo, sentimentos ruins, egocentrismo, aparências, são ilusão, são coisas que não existem. Elas aparecem e somem seguindo as leis do seu fluxo, mas elas não são reais. O segundo princípio é o princípio da correspondência, e ele diz que tudo no universo se move por similaridade. Um exemplo disso é uma pessoa que ela mantém o seu guarda-roupa organizado e ela, por similaridade, acaba tendo uma melhor facilidade para organizar suas ideias, os seus pensamentos. Ou uma pessoa que dirige mal o seu carro pela cidade, ela também dirige mal a sua vida. Isso não é loucura, isso é uma lei universal e é o princípio da correspondência. Tudo no universo se move por similaridade. Todos os planos do universo, seja espiritual, material, energético, intuitivo, todos eles se movem por similaridade. Essa lei basicamente é um convite à ordem. Terceira lei universal é a lei da vibração. E ela diz que tudo no universo está se movendo, se mexendo o tempo inteiro. Não existe nada parado. Desde a matéria mais densa e grosseira até o espírito mais sutil. Tudo está em movimento. Ela diz também que quanto mais a gente acelera o padrão vibratório de um elemento, mais sutil e elevado ele estará.
Ela diz também que todas as coisas no universo, todos os seres vivos têm um padrão vibratório, que é como se fosse um RG energético. Todo mundo tem uma frequência, que ela é única e individual de cada ser, de cada coisa. E que tudo isso está dentro de um grande gradiente vibratório, cada um no seu padrão energético, mas está tudo se mexendo. A quarta lei universal é o princípio da polaridade, e ela diz que tudo no universo tem seus polos. O igual e o desigual são o mesmo, porém em grau diferente. Um exemplo disso é a temperatura, que é o frio e o calor, eles são opostos de um mesmo gradiente. Ou, por exemplo, o amor e ódio, ou, por exemplo, o macio e resistente. Tudo no universo tem os seus polos. Nós, como seres humanos, sabemos que os extremos eles não são saudáveis, então a gente tenta achar uma vida mais centrada. Esse centro que eu tô falando é o centro do comportamento humano, onde uma pessoa que está presente nesse centro consegue direcionar o seu pensamento para um lado ou para o outro porque ela conhece esse princípio e ela sabe a ação dessa lei. Essa lei funciona mais ou menos como um pêndulo, onde uma pessoa que está no meio, ela neutraliza esse efeito. O sexto princípio é o princípio de causa e efeito, que vocês já devem ter ouvido falar de karma, que é a mesma coisa, que diz que todo efeito tem sua causa e toda causa tem o seu efeito. Não existe casualidade. A casualidade é o nome de uma lei não reconhecida para uma coisa que a gente não sabe o que é. Mas tudo tem uma origem. Como eu sempre digo, a casualidade é uma das maiores alienações do homem contemporâneo. Essa lei mais ou menos ensina a gente a gerenciar os resultados que a gente quer e identificar as causas que a gente precisa gerar para alcançar esses resultados. E o último princípio é o princípio do gênero, que é um princípio que se aplica às condições de geração, regeneração e criação. Exemplo disso no plano energético, prótons, elétrons e nêutrons, que é o positivo e o negativo. Ou no plano espiritual, o yin e o yang, que é o equilíbrio. Então, são dois opostos que se juntam para formar o novo. São dois opostos que se harmonizam numa combinação equilibrada perfeita. É um princípio que não tem nada a ver com práticas sexuais, opção sexual e nem nada disso. Conhecendo as leis universais, a gente consegue entender um pouquinho como é o funcionamento do universo, porque elas são basicamente o esqueleto de tudo isso que a gente vê, do que a gente vive. Então, quando a gente conhece ela, a gente vê que tudo tem o seu lugar, que tudo tem um fluxo e a gente faz parte disso. Bom, pessoal, eu passei rapidinho por todas as leis universais. Na partir da próxima semana, a gente vai começar a falar de todas elas, começando pelo princípio do mentalismo. Se você gostou do vídeo, dá like, compartilha, ajuda o canal a crescer e a levar informação filosófica para as pessoas. Se você ainda não conhece o nosso blog, eu convido você a conhecer. Todas as matérias e todos esses vídeos, elas estão lá. Então entra lá no nosso blog, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva também. Esses vídeos ficam disponíveis lá para você assistir quantas vezes você quiser. Eu agradeço muito a sua atenção por ter ficado até aqui. Até mais!